Olá, seja bem-vinda a mais um Diga Sim Podcast, o podcast da nossa querida comunidade Sim. A paz de Jesus, é uma alegria ter você aqui conosco novamente, mais uma segunda-feira, às 8 da manhã. Eu tô um pouquinho rouca, mas vai dar pra gente conversar. Se vocês aguentarem, eu aguento. Pode ser? Então vamos lá. Hoje o nosso convidado é muito especial, gente, mas é muito mais que especial, é tão especial que vocês nem viram ele na arte aí hoje ainda. Mas eu vou esperar mais um pouquinho para contar para você quem é. Antes de tudo, vamos cumprimentar a nossa querida, amada do Brasil, a mãe Nice. Tudo bem, Tudo Nice? bem, Ana Paula? Que Muita bom. alegria mais uma vez estarmos aqui convidando o nosso povo. Muito bem. E é justamente com esse nosso povo agora que eu quero falar diretamente com você. Preste muita atenção ao convidado que eu vou anunciar. Porque o nosso convidado especial do Diga Sim Podcast de hoje é nada mais, nada menos do que você, meu querido. Do que você que está ouvindo aí. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente esse podcast. Não temos um convidado extra, temos um assunto, um bate-papo para conversar seriamente com vocês, que é a cura interior. Que eu vou gastar meu português hoje, a nossa querida Nice trabalha muito aqui dentro da comunidade, faz muito trabalho de oração, de cura interior, nos retiros, muitos momentos de cura interior há muito tempo. Tem ali dentro da própria apostila, né, momentos de cura interior. E o spoiler aí para vocês, vai sair, inclusive, um segundo livro agora sobre cura interior para gente. Então, é um assunto que nós precisamos muito, todos nós, de cura interior, e que hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais o que é, né? Vamos conversar sobre o que é, o que precisa para ser curado interiormente, para ter esse coração curado. Sim ou não, Nice? Sim, Então, é um assunto que eu gosto muito e que tem dado muito fruto na evangelização, que tem chegado muito profundamente a muitos corações também, e que se faz necessário, né, até para que ocorra uma libertação e uma intimidade maior com Jesus na pessoa do Espírito Santo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sou curado, mais eu me aproximo de Jesus, mais o Espírito Santo fala em mim. Então, é um assunto de extrema importância. Não só conversarmos, mas rezarmos, né, sobre isso mesmo, sobre a cura interior. não só sabermos o que é, mas sermos curados também. Sermos curados também. Então vamos começar do começo, conceitualmente. O que é cura interior? Porque não adianta nada a gente ficar falando, tem que fazer isso, isso e aquilo, se a gente não souber o que é. O que é cura interior? Bom, vamos falar da falta de cura interior, né? Como eu detecto que eu estou precisando de cura interior? A maioria de nós, se não 100% de nós, passamos... Se não 100%, 99%. Eu creio que 100%. Ao longo da nossa vida, a gente se depara com situações difíceis, com constrangimentos, com decepções, com medos, com situações que a gente não conseguiu e não consegue lidar totalmente. E que vai deixando marcas na nossa vida, na nossa história. Então, quanto mais idade, vamos lá, eu tenho, né, provavelmente, mais situações difíceis eu já enfrentei, mais decepções, mais mágoas, ressentimentos de situações que, né, a gente passou. Sim. Então, diante dessa realidade, quem é que pode entrar lá dentro do meu coração, da minha alma, da minha cabecinha, para poder transformar essas realidades, curar essas realidades? Claro que a gente tem os profissionais de saúde para isso também, né? Mas nós estamos aqui falando da questão da espiritualidade. Certo. Então, nós vamos tratar do assunto espiritualidade, não em momento algum negando a existência dos profissionais de saúde que fazem esse trabalho, né? Então, a oração de cura interior é para tentar que cada um de nós possamos visitar esses momentos, permitir que o Espírito Santo, que é Senhor de todas as coisas da nossa vida, Senhor, né, conhece a gente mais do que a gente mesmo, que Ele visite essas áreas, esses momentos, esses lugares, e que transforme essa situação em que passe a não doer mais. Claro que a gente não vai ter amnésia, né? Nós não vamos esquecer os momentos e os acontecimentos,
Mas o objetivo é que quando lembrarmos, né, não cause sofrimento mais. Que seja apenas uma lembrança. Sim, não é uma amnésia geral, uma lobotomia. Não. Algumas vezes as pessoas falam, mas eu continuo lembrando. Sim. Glória a Deus, Glória irmão, a né? Deus, Tá né? com o cérebro intacto. Tá... Então, ele não vai apagar da nossa mente os pensamentos e os momentos de sofrimento, de decepção, não. Mas vai, né, amenizar a dor quando a gente se lembrar. Talvez até a gente consiga transformar isso em um bem. Olhar para essa situação e conseguir enxergar um bem naquilo que aconteceu e que muitas vezes acontece, né? Eu não seria quem eu sou hoje, a fortaleza que eu sou hoje, a pessoa inteira que eu sou hoje, se eu não tivesse, talvez, passado por aquele momento e aprendido com aquela situação. Então, a gente passa a enxergar melhor que isso é possível. Tá. Então, assim... Uma cura interior é uma revisitação, vamos colocar assim, de toda a nossa história, daquilo que a gente passou, que marcou, que talvez causou um trauma, que causou um grande sofrimento, que impede a gente de viver certas coisas hoje. A gente se abre e vai, através da oração, através de orações de cura interior e etc., para que Jesus vá curando, que o Espírito Santo vá tocando esses lugares, vá curando e vá fazendo a gente enxergar eles de uma outra forma, né? Ou, tirando o peso, tirando aquela consequência, né? Aquele trauma mesmo que ficou, para que a gente possa ser curado como se fosse uma cura física, como se fosse... Se ele viesse aqui, você está com o braço machucado, e ele realmente curasse ali, então você pode até ficar com uma cicatriz, mas você não vai esquecer que quebrou o braço, mas o braço está curado. É tipo isso aí, é isso? Mais ou menos assim. A gente só não pode esquecer que quem nos visita ou revisita ou vai lá atrás, né, na nossa história, porque na oração de cura interior, quando ela é sistematizada mesmo ali, a gente começa desde a concepção e vai até a idade atual da pessoa, quando estamos fazendo a oração de cura interior. Não todos os momentos, nos momentos de retiro não dá para fazer dessa forma, é uma cura interior da vida, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que é o Espírito Santo quem visita esses momentos, né? Nós não temos o poder de voltar na vida, de nascer novamente e etc. Né? É o Espírito Santo que, para ele não há barreira do tempo, né? 1000 anos é um dia são 1000 anos. Sim. Então é ele quem nos visita nesses momentos quando a gente se permite, quando a gente está em oração, e a oração é um diálogo com Deus, é permitir que Deus fale conosco, que Deus tenha uma ação mesmo na nossa vida. Então, quando eu me disponho, então a primeira coisa é a pessoa querer e ela se dispor. Então, o primeiro passo foi dado. É diferente de quando você reza para alguém. Então, alguém pede oração para você e fala assim, né? Reza para o meu filho, porque o meu filho precisa disso. Né? As mães gostam muito de pedir pelos filhos. Eu posso rezar pelo filho, eu posso rezar pelo marido da pessoa, mas vai passar pela liberdade dela, daquela pessoa que eu estou rezando. Então, a graça pode acontecer ou não. Porque passa pela liberdade da pessoa. Sim. Nós não vamos desistir de rezar por causa disso, né? A gente vai continuar rezando, porque de algum modo a oração vai chegar. Se não naquela pessoa, mas em outras situações. Então a oração, ela nunca é muito, ela sempre ainda é pouca, né? Mas na questão da cura interior, eu já me disponho. Eu já digo para Jesus que eu quero essa visita. Talvez, nesse momento de oração, vai doer mais um pouquinho. Porque eu vou precisar olhar para as feridas, que muitas vezes eu não quero olhar. Dependendo da situação, a gente foge. A gente foge de olhar para aquela realidade. Então, nessas horas, nesses momentos de oração de cura, a pessoa vai precisar olhar pela última vez, vamos dizer assim, para aquela situação dolorida e permitir que o Espírito Santo de Deus entre naquela situação e dê um novo olhar para cada um de nós, que faça uma cura mesmo. E mude o nosso olhar também para aquela situação que a gente viveu. Porque, na maioria das vezes, a gente vai olhar e vai perceber que não foi tão grande quanto parecia, não foi tão... Né, porque a cabeça da gente vai, com o passar do tempo, parece que vai aumentando, né, as dores e tal. Então, quando a gente retoma, através de um olhar de Deus, a situação ela tende a ser curada, a ser liberta. Vou fazer um parênteses aqui, trazer um dado interessante sobre a nossa memória, já que você falou, né, que às vezes a gente vai aumentando as coisas.
é muito legal a gente entender como que funciona a nossa memória. A nossa memória, ela não é uma fotografia daquilo que aconteceu. Tá? Então, assim, quando a gente lembra de uma cena do passado, alguma coisa, não necessariamente é exatamente daquele jeito que aconteceu. Cada vez que a gente lembra de alguma coisa, e pode ser que a gente, ao lembrar, adicione algum fator, né? Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa, você lembrava eu lembrava daquele dia que eu e você estava conversando, mas aí, num outro dia, eu te vi com uma blusa azul, naquele dia você estava com uma blusa rosa, aí eu já recrio aquela memória, eu já rearmazeno aquela memória com você com uma outra cor de blusa, com você falando de uma maneira diferente. Então, cada vez que a gente traz a memória, essa nossa memória, ela muda um pouquinho. Ela não é a primeira, ela não é já a vai sendo adicionada aos Isso. outros momentos que eu pensei. Exatamente. Então, cada vez que eu repenso algo que aconteceu, essa memória ela não é uma fotografia exata do que aconteceu. Isso é engraçado porque às vezes a gente vê, principalmente casal brigando por causa de uma situação, falando, não, aconteceu assim, 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 assim. E o outro falando, não, aconteceu assim, 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 assado. Eles não conseguem entrar num consenso. Porque cada um adicionou algo diferente. Cada um teve uma experiência ali, né? E que foi lembrando com um pouco mais de raiva, o outro foi lembrando com um pouco mais de tristeza, e aí já adicionou alguma coisa nessa memória e modificou algum elemento dessa memória. Então, não necessariamente é exatamente como você viveu aquele momento, o jeito que você lembra. Isso é muito interessante de falar sobre a memória, quando você fala isso, que às vezes a gente aumenta muito o que aconteceu, ou diminui, ou modifica, né? Porque pode acontecer. Não que você não lembre nada do que aconteceu, tá, gente? Não é isso. Até porque a dor, mas né, alguns que detalhes do acontecimento, ela é real, né? Ela não é uma criação da pessoa, ela é real. Pode aumentar alguns elementos ali, mas a dor ela é real. Sim. Então, muitas pessoas sofrem muito, muito mesmo. E assim, a gente não consegue dimensionar a dor da outra pessoa, porque cada um sofre de uma forma diferente. Cada um vê uma situação, talvez uma situação que para você não é tanto sofrimento, para mim é sofrimento. Sim. E vice-versa também. Talvez algo que para você é muito profundo, para mim já seria um pouco mais leve. Então, a gente nunca pode, né, desfazer da dor do outro ou achar que está chorando à toa, ou achar que está sofrendo por nada, Sim. porque para cada um é diferente a dor. Então, há de se respeitar a dor da outra pessoa e tentar trabalhar nesse sentido, de ajudar a pessoa a superar. Sim. A experiência da dor, ela é pessoal. Ela é pessoal. Não dá pra você falar, nossa, não sentiria esse tanto de dor. Também não Sim. sabe, talvez sentiria até mais, né? A hora que porque passasse. se você não está na situação, é muito difícil você dar palpite Sim. em algo que você nunca viveu, né? Que você nunca passou. Então, é difícil. E quem que precisa passar por esse processo? Não, antes disso, antes de perguntar quem precisa. Você comentou de um processo sistematizado que tem aqui. Como que funciona esse processo sistematizado? Não funciona mais. Não funciona? Ai, que pena. A gente tinha, antes da pandemia, uma oficina de oração de cura interior. Faz um tempo que a gente está pensando em retomar, mas ainda não temos pessoas suficientes para isso. Ah, não tem equipe. Não tem equipe. Porque na pandemia teve que parar tudo, né? E aí, como que a gente fazia? Foi o Camilo de Leles que nos ensinou lá de Belo Horizonte, veio e nos ensinou. A gente fazia as orações por etapa da vida, a cada 7 anos. Então, rezava num dia, na próxima semana rezava mais um pouco, até terminar na idade que a pessoa estava. Né? Agora, como a gente não tem mais as oficinas, mas tem ainda a oração pelas pessoas no grupo de oração. Nós temos todo ano aqui na CIM um retiro de cura interior, né, que algumas vezes fui eu que preguei, mas a gente traz também pregadores de fora, para justamente trabalhar essa questão. Por quê? Porque todos nós precisamos. Você tinha feito a pergunta antes. Quem precisa? Quem precisa. Na verdade, todos precisam, porque não há uma pessoa que passou ilesa nessa vida sem uma decepção, sem uma dor, sem uma perda, sem uma separação, né? Não tem. Sim. Então, de algum modo, a gente foi marcado ali por um sofrimento. Então, todos nós precisamos. E muitas vezes não precisamos, não. Na maioria das vezes, não precisamos só uma vez ao longo da nossa vida. Principalmente quem foi muito ferido. Não é num momento só de cura interior que a pessoa vai ser curada. Sim. Ela pode passar por esse processo várias vezes, ao longo da vida, várias vezes. No mesmo problema, várias vezes.
Porque também a cura, ela é diferente para cada pessoa. A gente não pode nunca botar no mesmo pacote. A questão espiritual, ela é muito pessoal, é muito particular. Tem gente que já acolhe de uma forma, pronto. Gigante. Gigante. E já tem gente que tem mais dificuldade. Especialmente os coléricos da vida, já tem um pouco mais de dificuldade. As pessoas mais bravas, né, que guarda mais fácil, guarda rancor, guarda mágoa. Então, vai precisar de um processo, não é uma coisa, não é uma varinha de condão, vamos dizer assim. Mas, no geral, que eu observo, a maioria, assim, grande maioria massiva das pessoas é um processo de cura interior, não é uma oração de cura interior. Não, é um processo. E é um processo quase de uma vida, eu diria, né? É uma vida inteira. É uma vida inteira. Porque todos os momentos de oração, de algum modo, atinge em alguma área. Em alguma área. E a cura interior, ela, mesmo que a gente não passe por um processo, por um retiro de cura interior, por uma oração específica de cura interior, quem não teve oportunidade, nunca ouviu falar, mas é uma pessoa de fé, que participa na sua comunidade, Santa Missa, Eucaristia e confissão, né? De algum modo ela vai sendo curada. Sim. Sabe que essa questão de ser um processo, às vezes eu queria até que você comentasse isso aqui que surgiu na minha cabeça. Ó, o perigo, surgiu agora. Porque eu tenho um medo, um receio, né? De quem está há muito tempo, como eu, como você que está há algum tempo aqui na caminhada, às vezes a gente acha que a gente não precisa mais de algum processo de cura interior, que a gente já está muito forte, muito fortalecido, muito bem, assim. E às vezes isso pode ser até um pouco perigoso ou não. Porque pode ser que você acha que você precisa realmente sustentar ali o mundo nas costas, porque você já passou pela cura interior, você já passou por todos os processos. Ou não é perigoso, tá tudo bem também. Eu não sei falar de você, não, isso. De mim? Eu sei falar de mim. Então fala de você. Eu acho que a gente já foi passando por tantos processos de cura interior que a gente sabe que precisa sempre. Eu tô sabendo. Acho muito difícil a pessoa que chega à conclusão de que não precisa mais. Se a pessoa chegou a essa conclusão, ela está equivocada. Sim. Assim como a pessoa, quando diz, já não peco mais, não preciso mais de confissão. É mais ou menos assim, porque, de qualquer forma, a gente ainda, além de ter resquícios de coisas que precisam ser curadas, existem os acontecimentos diários também. Sim. Que a gente continua no mundo, e o mundo é mau, né? O mundo não é fácil. Então, a gente continua vivendo os desafios da vida. E nos desafios a gente se machuca. E aí precisa voltar sempre à oração pessoal, a oração de cura interior. Sim. Esse processo de cura interior, pelo que você foi me falando agora, até agora dá a impressão de que ele é meio passivo. Então a gente vem, aí tem a oração, aí recebe a oração, aí vai embora. Aí curou um pouquinho, aí depois de novo. É assim? Não. É só isso? É só precisa ficar vindo, recebendo a oração e ir embora pra continuar vivendo? Ia ser bom, né? Se fosse assim. Seria bacana. Eu imagino que não seja já, né? Mas eu queria que você falasse. Há alguns traumas e algumas situações que realmente é preciso ser passivo, né? Tá. Quando é algo que é da tua infância, até mesmo há muitas curas no ventre materno, pessoa que a mãe, né, houve ali uma tentativa de aborto, ou a mãe sofreu violência, isso de alguma forma afetou a criança no ventre. Uma infância muito difícil, né, bebê, então, que ela não se lembra. Então, nesse caso, há uma passividade, vamos dizer assim. Mas os sofrimentos que eu me lembro que me fazem sofrer, eu preciso decidir e eu preciso buscar essa cura. Então, principalmente a questão do perdão. A questão do perdão é uma questão muito difícil. Perdão está bem ligado à cura interior. Bem ligado à cura interior. Por quê? Porque a falta de perdão, ela gera muitas doenças físicas e emocionais. A falta de perdão é um dos piores maus para a própria pessoa. Para a própria pessoa, porque ela gera inúmeras situações. Além de gerar enxaqueca, claro que nem toda enxaqueca, né, é decorrente de uma falta de perdão, mas muitas enxaquecas é decorrente da falta de perdão. Gastrite é decorrente de falta de perdão. Dor na coluna, muita gente com dor na coluna é falta de perdão. Volto a dizer que nem sempre é isso, mas grande parte dessas doenças, elas são geradas pela raiva, pela mágoa, pelo ressentimento e o ódio mesmo que muitas pessoas trazem, né, no coração. Então, quando eu vou buscar
a cura interior, eu preciso olhar para a minha realidade. Então, é um desafio. Sim. A pessoa precisa se reconhecer. E é muito difícil você olhar para as suas limitações. É muito difícil você ter a coragem de olhar para as suas limitações. Então, não é passividade nessa hora. Essa hora você precisa olhar para aquela situação e falar, não, eu também errei de alguma forma, e mesmo que eu não tenha errado, eu preciso agora entrar nessa batalha junto com Deus para que eu perdoe, para que eu seja curado dessa ferida, dessa marca que ficou no meu coração. Então, eu preciso primeiro ter a disposição de querer perdoar. Esse é o primeiro passo. E é um passo difícil. Porque a pessoa que foi humilhada, que foi traída, que foi espizinhada de alguma forma, é muito difícil ela falar, não, eu quero perdoar, porque sempre vem à nossa mente, ela não merece. E o perdão não é por um merecimento da outra pessoa. Eu não dependo de um pedido de perdão da outra pessoa. É uma questão de sanidade física e mental minha. Minha, então. Até porque a falta de perdão não afeta em nada a pessoa não perdoada. Eu digo até nos retiros, né, que eu falo para as pessoas, vocês dormem com o inimigo, porque vocês botam a cabeça no travesseiro e trazem ele para a cama, fica pensando. A pessoa nem sabe mais que você existe. Ainda algumas pessoas sabem que você existe e nem sabem que te ofendeu. Porque uma grande parte das pessoas que guardam por anos mágoa e ressentimento, a pessoa que gerou essa mágoa, ela não tem conhecimento, ela não percebeu. Ela não tomou conta de que ela te ofendeu naquele momento. Sim. E aí a gente não teve a coragem de chegar, olhar nos olhos e falar, irmão, fulano, olha, aconteceu isso, você me chateou, você me magoou, né? Não foi legal isso. Quando você faz isso, você põe para fora e aí o seu coração é iluminado. A luz entra e aí, se todos nós fôssemos sábios e corajosos para fazer isso em todas as situações, teria bem menos doenças no mundo. Sim. Porque a gente vai guardando, né? Sim. A gente não tem a coragem, vai somatizando. Então não é passiva, tem coisas que nós precisamos ir ativamente buscando, conscientemente, tomando decisões. Sim. Inclusive, assim, tenho alguns testemunhos de uma pessoa que relatou para mim que ela, né, uma mágoa muito grande, e ela ficou meses, largou tudo e não quis mais viver uma vida no espírito, porque foi uma mágoa muito profunda. Ela só foi curada quando ela decidiu que ela não queria mais ficar sentindo aquilo, que ela não queria mais ter pena dela mesma, que ela não queria mais ser triste, que ela queria voltar a ser alegre e feliz. E ela já tinha passado pelo seminário, era até uma missionária. E aí ela conta que ela voltou a fazer o seminário, um semestre, fez todas as lições. E ao final daquele semestre, ela foi curada totalmente. Ela perdoou e ela voltou a ser feliz. Então, eu preciso buscar. Sim. Eu preciso voltar para Jesus, olhar para Jesus, clamar o Espírito Santo para que a cura vá acontecendo. Então, sempre depende de mim. E eu tenho a opção de continuar olhando para mim, com pena de mim mesma e falando, não compensa. Não compensa perdoar, eu não quero. E assim, ao longo dessa caminhada, eu já vi algumas pessoas com essa decisão, que vim partilhar no final do retiro. Sim. Mas eu não quero. A pessoa não merece. O que eu faço? E a pessoa perguntar para mim o que eu faço. Eu falei, nada a fazer, porque eu não tenho outra receita. Você precisa se decidir a perdoar. Precisa buscar numa vida no espírito. A liberdade Deus te deu. Sim. E aí você decide se você quer ou não quer. E aí a pessoa vai continuar sendo doente, vai continuar sendo triste, vai chegar a uma depressão, vai chegar a algumas outras patologias, porque de alguma forma vai adoecendo o próprio corpo. Sim, né? O próprio corpo vai respondendo a isso que está acumulado. Tem uma frase que roda na internet, vou trazer um pouco de cultura pop aqui no meio, estragar o podcast. Mas ela é boa, tá? Que é: o ódio, o ressentimento, a mágoa, seja lá o que você quiser chamar, o meu ódio é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Isso. Exatamente. Então, é um negócio quase não, né? É meio irracional o ódio e guardar a mágoa, porque eu tô tomando um veneno, esse veneno do ressentimento, por causa da raiva que eu tô do outro, só que eu que tô tomando veneno esperando que o outro morra, o outro não está sendo afetado por aquilo.
Na verdade, quem tem uma raiva muito profunda, ela deseja a morte da outra pessoa sempre, porque ela deseja que não vê mais, ela deseja que ela nunca mais apareça na frente dela, que ela não seja feliz. No fundo, ela está desejando a morte da outra pessoa. Em E pequena ou grande escala. É muito triste isso. Então, isso tem, de alguma forma, vai gerar algo que não é bom, né, no coração da própria pessoa. Não tem como. Não. Ô mãe, nessa questão da cura interior, a igreja, claro que ela nos dá suporte em todas as coisas, e a gente estava conversando no início que os sacramentos nos auxiliam ali na cura interior, né? O próprio sacramento da confissão, o próprio sacramento da comunhão. Vamos começar pela confissão, como que a confissão, né, já que estamos falando da parte ativa, daquilo que a gente precisa fazer mesmo na nossa vida, como que a confissão se relaciona com esse processo de cura interior? Na verdade, a confissão já é vista pela igreja como um sacramento de cura, né? Uhum. Já é um sacramento de cura. Então, quando eu me aproximo do sacerdote, que é o próprio Cristo, para colocar para fora, para pedir a graça e o arrependimento, claro que antes do arrependimento, né? Mas quando eu vou me confessar, eu coloco aquilo que está perturbando, aquilo que, eu tenho raiva de tal pessoa. Isso já é um início de um processo de abertura para a graça de Deus acontecer. Né? Já seria um processo se fosse falando isso para um leigo. Sim. Eu falando para você ou para outra pessoa. Já seria um processo de cura, porque eu já tive coragem de tirar de dentro e pôr para fora. Uhum. E nisso a luz de Cristo já entra. Mas diante de um sacerdote, que é o próprio Cristo, então a graça, ela é potente, ela é potencializada mesmo. Que você tem uma ação divina, além da ação humana, uma ação divina direta. Uma ação divina direta. Então, o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão, da Eucaristia, que é o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro, não tem como não ser curado. Sim. Eu, pequenino, pecador que sou, um Deus, né, vem ao meu encontro. Então, é óbvio que é muito maior a cura nos sacramentos do que na própria oração de cura. Só que eu preciso saber o que eu estou fazendo. Porque o que a oração de cura acaba aparentemente dando um resultado melhor, aparentemente, é porque eu vou me confessar não muito consciente daquilo que eu preciso, daquilo que Jesus pode fazer na minha vida. Num sacramento de confissão vai meio cumprir tabela. Porque se eu for realmente com o intuito de buscar o arrependimento e buscar a cura dos meus pecados, então ela vai ser muito, muito mais eficaz. Uhum. E a Eucaristia é a mesma coisa. Quantas vezes eu me dirijo à Eucaristia sem estar preparado, sem estar devidamente ciente de que é o próprio Cristo que vem ao meu encontro, que ele pode absolutamente tudo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Sim. Então, aí a cura interior, como ela é conduzida por alguém, como ela é conduzida, ela vai te relembrando, vai falando algo que vai tocando naquelas situações da sua vida. E nessa hora também usa-se muito na nossa espiritualidade carismática o dom de ciência. O próprio Espírito vai dando ali um direcionamento para a gente tocar em alguns assuntos que a pessoa viveu sem saber que ela viveu, né? Então, aí a pessoa se abre mais, por quê? Porque foi falado, né? É igual quando você vai num retiro de cura e libertação. O pregador lá anunciou 10 curas. Aconteceram 50, 100 curas. Né? Aí você fala, não falou o meu, então eu não fui curado. Né? O Espírito Santo, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, sem alarde. Sim. Porque para eu ser curado não precisa ser anunciado. Não. Às vezes até tem retiros que a gente vai que não se faz o momento de anunciar ali. Não. Então, não significa que ninguém... Não, muita gente foi curado, mesmo ninguém tendo falado, né? Que às vezes não é o momento para se falar, mas Jesus está curando do mesmo jeito. Sim. O Espírito Santo, ele age na hora que ele quer, na forma que ele quer, numa pregação. Até mesmo que eu ouço, talvez por online, se eu estiver ali em oração, Jesus pode, né? Pode. Claro que se eu estou em comunidade, onde 2 ou mais estão reunidos, é na comunidade que os dons também se revelam mais, é na comunidade que eu tenho, né, que estando todos juntos, a graça de Deus acontece, então é maior. Tem suporte. Tem o suporte. Mas Deus pode fazer, né, a qualquer momento, em qualquer lugar. Sim.
Ele pode, ele faz. Mas agora eu queria abrir fazer um parênteses, um outro parênteses aqui, que eu queria pedir para o nosso homem das câmeras ali colocar aqui na nossa telinha uma capa de um livro belíssimo que será lançado em breve. Então aqui, já vou falar antes de vocês verem a capa, eu vou falar aqui para você, olha aqui para mim. Se você tá me ouvindo, olha para a tela do seu celular agora, meu irmão. Olha para a sua TV, que eu tô nela. Olha só que bênção. Vem aqui me ver, deixa eu conversar com você. Vai haver o lançamento de um livro no Retiro do Ironi Spudário. Que dia que vai ser mesmo? 16 e 17 de novembro. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça, porque já foi, muitas das inscrições já foram, viu? Então fique esperto e faça logo a sua inscrição. Porque daqui a pouco acaba e você não vem chorar, porque pedir oração de cura interior, porque não conseguiu a inscrição do Retiro do Ironi. Vai ser muito bom esse retiro. E além de que já ia ser muito bom, né? Porque é retiro com o Ironi, nós vamos ter ainda uma surpresa especial, que é o lançamento do livro de cura interior, chamado Coração Curado, Redescobrindo o Amor Divino, escrito pela nossa querida Anice da Sim. E aí, antes da Anice falar um pouquinho desse livro, eu queria dizer para vocês, gente, que é algo da nossa comunidade aqui, já da comunidade Sim, que os materiais que são feitos aqui para Sim, seja pela Anice, seja por qualquer pessoa, eles são todos voltados para Sim. Então, quando você compra um livro da Sim, a apostila do seminário, qualquer material aqui, né, os caderninhos ali da formação dos servos, todo o lucro desse material é voltado para Sim, para a construção da capela. Não vai para ninguém que ajudou a fazer, escrever. Ninguém acaba ganhando nada com isso aqui, não. Quem ganha é Sim, graças a Deus. Então, os direitos autorais são todos doados. Os direitos são todos doados para Sim. Então, quando você compra o material, é da nossa comunidade. Basicamente, vai estar lá o nome de quem escreveu, de quem fez, né, o esforço de sentar e escrever, tudo mais, para quem Deus deu esse dom, mas é um material da nossa comunidade. E eu fico muito feliz de saber disso, porque quando é da comunidade, a coisa perdura também, né? Sim. É muito bonito. Mas fale um pouco do seu livro, dona Anice, do nosso livro. Então, dá para ver aí a capa? O crucifixo está pegando um pedaço? Joga lá na tela, Paulo Pérez. Então, há um tempo, né, que eu venho trabalhando com cura interior na Sim, que eu venho pregando retiro. E muitas pessoas falam, você não tem um material, você não dá esse material aí que você usou para pregar esse fim de semana para mim, para que eu possa depois retomar em casa. Uhum. E aí eu fui, né, sistematizando tudo aquilo que a gente foi usando, foi pregando. Eu fui devagarinho escrevendo as coisas importantes. E quando eu estava terminando um dia em oração, Jesus falou comigo, assim, me deu uma visualização que era o coração de Jesus, né, na capa. O coração de Jesus na capa, até eu partilhei com você. Quem fez a capa foi a Ana Paula, viu, gente? Viu, gente? É todo mundo daqui que faz a coisa. Toda família o negócio. Aí eu pedi para a Ana Paula fazer a capa, falei mais ou menos, né, o que eu queria, mas eu queria que colocasse a visualização que eu tive, o leitor colocava o nominho dentro do coração de Jesus. Ele escrevia dentro do coração de Jesus. Mas acontece que a capa ela é muito lisa, né? Ela é plastificada. Daí a Karina, que fez a diagramação lá de Curitiba, falou, acho que não vai dar certo escrever na capa. E sugeriu de fazer uma folha de rosto. Aquela primeira folhinha que vem depois da capa. A primeira folhinha que vem depois da capa. Se o Paulo Pérez conseguir colocar. Bota a folha de rosto, Paulo Pérez. Aí. Então, e aí... Botou lá, ó. Lá. Legal. Você pode olhar, né? Quem está ouvindo e vendo, tem aí coração curado e na segunda linha escreva o seu nome no coração. E aí tem o espaço para você colocar o nome no coração. O que significa isso? Que você primeiro coloca o seu coração, dentro do coração de Jesus, o seu nome, a sua vida, ou daquela pessoa que você vai dar de presente, o livro, para depois começar a ler. Mas não é um livro só de conhecimento de cura interior. Tem muitas orações. A cada capítulo eu coloco lá um pouco de oração para a pessoa rezar junto comigo e depois escrever, um espaço para escrever, para partilhar aquilo para depois ela não esquecer e pedir na cura. E no final, no último capítulo, aí sim eu coloco uma oração
bem completa de oração de cura interior. Primeiro as diretrizes, o como chegar à cura interior, né? O que eu preciso fazer. E ao final uma oração para a gente rezar junto. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu fiquei feliz com o resultado, né? E a Karina, que fez a diagramação, ela leu. E ela é assessora da CNBB, ela é jornalista, mas ela foi 10 anos da comunidade das Paulinas. Que legal! Ela foi irmã nas Paulinas. Depois ela deixou para essa outra missão na CNBB. E aí ela falou, Nice, ficou um conteúdo muito precioso, muito bom. Então, como ela é uma pessoa que entende, eu falei, não, então realmente valeu a pena. Realmente pode lançar. Aí a depois Karina disso, autorizou. Não está impresso ainda, está na gráfica. Então, para o retiro do Irani vão estar prontos. Uma curiosidade, que a capinha ela é toda amassadinha, né? É o design ali da capinha no fundo. Do fundo, esse fundo que vocês veem amareladinho, ele parece uma folha de sulfite amassada. E eu faço uma dinâmica nos retiros, mas a Ana Paula não sabia disso, porque ela não fez o retiro de cura interior ainda. Não fiz. Gente, assim, eu gosto muito de fazer cura interior, mas é esquisito fazer com a minha mãe, né? É melhor você procurar outra pessoa. E aí eu faço uma dinâmica, quem já fez o retiro sabe, né? De amassar uma folha de sulfite, lembrando das situações da vida. Não vou dar spoiler, depois vocês façam o retiro. E aí quando ela fez a capa, veio justamente os papéis amassados. Achei muito curioso e vi uma ação também do Espírito Santo aí. Foi. E é isso, feito merchandising. Feito seu merchanzinho? Muito bem, agora voltamos para as curiosidades. Se você quiser deixar a capa do livro aqui, você pode deixar, Paulo Pérez, mas se você quiser trocar também, botar no podcast, pode pôr, fica à vontade. Eu queria te fazer uma pergunta de uma conversa que tivemos há um tempo, que a gente falava de como o retiro de cura interior, ele dá muito menos pessoas do que o retiro de cura libertação. Eu achei curioso. Eu queria saber por que será. Eu também queria saber por quê. Porque é uma realidade. Até onde eu sei, o processo de cura interior, eu não sei se ele precisa vir primeiro, se ele precisa vir depois, se é que tem uma ordem correta, mas eu sei que ele tem uma grande importância, assim, né? Então, não daria para viver só de retiro de cura e libertação. É necessária a cura interior também. Na verdade, né, o nosso pregador oficial aqui da Sindicura e Libertação, que é o missionário nosso, é o Cristiano Bortolotti. Ele prega em vários lugares. Até esse ano ele esteve na Bahia, fez um roteiro grande lá, pregando mesmo esses temas. E ele mesmo diz isso, que a libertação ela passa pela cura interior. Então, muitas vezes a pessoa nem precisa de oração de libertação. Ela passa pela oração de cura interior e ela é totalmente liberta dos males que afligem a vida dela. Então, a oração de cura interior, ela é essencial para a libertação. E eu já preguei retiro junto com ele e a gente fez essa dinâmica. Primeiro a pregação de cura interior e a oração de cura interior. Depois, ele trabalhou a cura e libertação. Por quê? Porque quando a gente abre as brechas do nosso coração com o pecado, com as mágoas, com os ressentimentos, e até mesmo com os pecados mais graves na área da sexualidade, e quando a gente passa pela cura interior e a gente deixa o Espírito Santo entrar, tirando o vício, muitas vezes curando dos vícios, vício de sexo desregrado, vício de bebida, vício de pornografia e tantos outros. Quando eu permito que o Espírito Santo me cure, muitas brechas já são fechadas e muitas situações que a gente vive que precisa de libertação já são sanadas na cura interior. Claro que não todas, né? Porque há algumas situações que realmente é de libertação, não é de cura interior. Mas o primeiro passo é a cura interior, para depois a libertação. Eu me lembro que teve um retiro, era um retiro do Irani Spudaro, que era de cura e libertação, né, que ele vem todo ano com a graça de Deus, né, é um amigo nosso aqui da SIM, obrigado pela vida dele, Senhor, um homem de Deus mesmo. E era um retiro dele, mas no domingo de manhã, a nossa missa aqui na SIM ia ser depois do almoço, ele ia embora na hora do almoço. Então ele falou, eu vou à missa primeiro para depois ir para o retiro. Então tinha um intervalo ali na parte da manhã do domingo. E aí eu conduzi uma oração de cura interior até ele chegar da missa.
E aí, no final, depois no próximo intervalo, veio um rapaz procurar os nossos missionários ali no fundo. Ele tinha vindo de fora e ele tinha trazido dentro do porta-mala do carro dele um facão. Eita. Porque ele ia passar na volta. Facão mesmo? Facão facão. De catacano, assim? É. Eita. E ele tinha o propósito de, na volta, claro que o Espírito Santo já trouxe ele aqui primeiro, né? Glória a Deus. Ele tinha o propósito de, na volta, passar numa determinada cidade para cumprir um propósito de tirar a vida de alguém que tinha feito um mal ali para a família dele. E aí, no final da oração de cura interior, ele procurou esse missionário, se eu não me engano, foi o Célio, e foi até o carro, entregou para ele, falou. Contou a história. Contou a história e falou, Jesus me curou, eu não preciso mais disso, e devolveu. Então, assim, como esse, tem alguns testemunhos do que Jesus fez através da cura interior. Eu dizia que tem gente que não quer, né? Foi muito curioso num retiro que eu estava pregando, que a gente conduziu a cura interior, e no final veio uma moça falar comigo, uma mulher, na verdade. Ela tinha sofrido um acidente de carro, e quem tinha atropelado ela e tal, o motorista estava alcoolizado. E aí ela ficou com uma dor na cervical, que não ia tirar a vida dela, nada, mas foi uma dor que, depois de muito tratamento, o médico disse para ela, você vai continuar com essa dor, é uma dor que, né, você vai ter que sempre tomar. Crônica, você vai ter que sempre tomar uma medicação quando tiver pior, porque tudo que poderia ter sido curado ali já foi. Uhum. E aí, depois da cura interior, veio ao coração dela a imagem desse motorista. E curioso que ela já tinha perdoado na cabeça dela, estava tudo ok. Ela já tinha feito amizade com ele depois, porque acabou que eles foram parar no mesmo seminário de vida no Espírito. Olha só. E fizeram amizade no seminário, depois ele casou, quando do acidente ele era solteiro. E ele tinha casado, e quando a nenê dele nasceu, ela foi visitar, levou presente. E ela falou que na hora da cura interior, ela lembrou desse episódio e falou, Jesus, eu entrego. Não quero ficar com ressentimento, com mágoa. E ela disse que instantaneamente a dor que ela estava naquele momento passou. E aí ela contou no sábado à noite, e quando foi no domingo de manhã ela me procurou e falou, não voltou, eu dormi a noite inteira, não tive que tomar remédio. Nossa. E foi nesse mesmo retiro que aquela pessoa me procurou e falou, não quero perdoar. Então, a palavra e a ação do Espírito Santo, ela chega para todos. Aí eu preciso decidir o que eu vou fazer. Sim. O que eu quero. Sim. E a decisão é sempre minha, nunca é de outra pessoa. Por isso que a oração ela é eficaz quando eu me decido. Quando eu rezo para outra pessoa, pode acontecer ou não, porque passa pela liberdade dela. Agora, se eu já dei a liberdade ao Espírito para fazer a graça na minha vida, pronto. Porque o Espírito Santo não arromba portas. Não arromba portas. Ele não é mal educado. Não é como nós. Não, ele não é como nós. Vai se converter na marra, filho. Ai, sim, eu tô mandando. Não, ele não faz isso. A gente precisa abrir. Ele convida. A gente precisa abrir as portas do nosso coração. Quando a gente passa pelo processo de cura interior, a gente, assim, para pontuar, porque às vezes algumas pessoas confundem algumas coisas, né? A gente passa por um processo de cura interior. Então, assim, a gente não vai precisar de alguma intervenção humana depois disso. Então, não precisaria mais depois de um psicólogo, em nenhuma outra área, assim? Não, vai depender do caso, né? Tá. Se é algo simples, se é algo que a pessoa percebeu que, ok, os sintomas, porque a gente tem os sintomas, né? Tem. Que os sintomas passaram, que eu estou bem, mas nunca, em hipótese alguma, deixar de tomar medicação, deixar de procurar o seu médico antes de ter alta, nunca. Tá. Né? Você pode fazer as duas coisas junto, o processo médico e o processo espiritual, e quando você percebeu que realmente, não, eu fui curado, porque a gente pode se enganar também. Então, eu preciso buscar o meu médico, relatar, ele vai observar um tempo, vai diminuir talvez, e fazer o tal do desmame, que a gente sabe que é, né? Precisa fazer. Precisa fazer. Então, vai tirar gradativamente a medicação para ver o resultado. Eu nunca posso tomar como certo e pronto. Sim. É claro que eu acredito que Jesus fez, mas é temeroso a gente
Falar para a pessoa, não precisa mais, né? Não se pode fazer isso. Nenhum pregador pode fazer isso, nem a pessoa tomar essa decisão por conta própria. Sim. Ela precisa, né, sempre voltar ao profissional de saúde que estava acompanhando para que ela possa... É o mesmo procedimento que a gente fala quando anuncia alguma cura física, alguma coisa, Sim. né? Volte ao médico, refaça o exame. Eu lembro muito de quando o pessoal, né, costuma ter cura de nódulo na mama e tudo mais, aí fala, ó, volte ao médico, refaça o exame, para ter esse cuidado. E não só um cuidado, né? Porque também pode ser a hora da conversão até do profissional de saúde. Opa! Que já aconteceu muitas vezes, não é? Bom, É parte do processo de conversão de outras pessoas só, né? Não é só a sua vida que está sendo tocada ali. Tem outras vidas que podem ser tocadas também. Sim. E Jesus cura, né? Jesus cura físico, cura psicológico, cura espiritual. Gente, o Espírito Santo é fantástico. Final de semana passado a gente foi para Andradina, a Dani de Andradina, manda um abraço, um beijo para a Dani de Andradina. Tava contando da cura dela da esclerose e tantas outras curas que o pessoal comenta com a gente, né? Tantas curas que chegam, tanto cura interior quanto cura física. O Espírito Santo é tremendo. É claro que, né, a cura física ou a cura emocional não é sinônimo de salvação, a gente sabe disso. Porque há muita ciumeira também, né, no meio do povo. Fulano chegou agora e Jesus já curou e não me curou, mas a cura não é sinônimo de salvação. A minha prioridade é a busca da salvação. E por que eu gosto muito da cura interior? Porque a cura interior me faz enxergar mais quem eu sou. Por quê? Porque o Espírito Santo age profundamente e ele me revela a mim quem eu sou. E quando ele me revela, eu tenho a oportunidade de ver, claro, as minhas virtudes, mas também aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso ser uma pessoa nova. Aquilo que Jesus fala para Nicodemos no Evangelho, que eu até tinha deixado aberto aqui a conversa de Jesus com Nicodemos, né, que está no Evangelho de São João, no capítulo 3. Então, eu preciso voltar, e pronto, eu acho que eu me perdi no que eu estava falando. Acontece. Você estava falando, quer ler o Nicodemos? A conversa de Jesus com Nicodemos, que você deixou aberto? Aproveita que está aberto. Não vou ler inteiro não, mas Jesus diz para Nicodemos, né, que Nicodemos, né, para quem não lembra, é aquele personagem que começou a ver os milagres de Jesus, começou a ver o que Jesus fazia, e ele era um judeu que pregava na sinagoga, que tinha os seus discípulos. Então, só que ele começou a ficar muito admirado, né? Tem até a história que ele foi tentar uma libertação de uma mulher e não deu conta. Depois Jesus colocou a mão na cabeça dela, rezou e ele ficou sabendo disso. E ele começou a perseguir Jesus, entre aspas, atraído por Jesus, para ver os milagres, para ver as graças, né? Até que chegou o momento que ele foi se encontrar com Jesus às escondidas à noite. Mas ele tinha muito a perder na questão de status social, né? E Jesus disse para ele, é esse capítulo 3, depois se a pessoa quiser ler em casa, né? Evangelho de São João, capítulo 3. E aí Jesus disse para ele que é necessário nascer de novo, que precisa nascer de novo. E ele não entendeu, como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe já sendo velho, né? Mas Jesus estava dizendo desse nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quando eu permito que o Espírito Santo venha ao meu coração, à minha alma, refaça a minha história, eu deixo as mágoas, os ressentimentos, as murmurações, sabe? Porque tem gente que é muito ranzinza, tem gente que de tudo reclama, e são muitas marcas. Sim. E muitas vezes é falta mesmo de cura interior. Então, precisa deixar o Espírito Santo curar, precisa deixar o Espírito Santo falar. Mas se eu ficar ainda no meu pedestal, se eu ficar ainda tendo medo de perder status, de perder as coisas que o mundo me oferece, é muito difícil as curas acontecerem. Sim. É muito difícil as curas físicas, emocionais, libertações acontecer quando a pessoa ainda está muito apegada às coisas terrenas. A pessoa precisa começar a dar menos importância às coisas terrenas e mais às coisas de Deus. E aí o processo começa a acontecer mesmo. Começa a acontecer. Então, Nicodemos foi atraído por Jesus. Ele gostou do que ele viu, mas ele não teve coragem de renascer, de nascer novamente no Espírito. Então, eu preciso ser uma nova pessoa.
Eu vejo isso muito acontecer na nossa missão. A pessoa, quando ela é curada e ela deixa o Espírito Santo, ela se torna outra pessoa. Ela se torna mais generosa, mais sorridente, ela partilha a vida, ela ama mais, ela se compadece mais dos outros, da dor do outro. E é tudo uma ação do Espírito Santo. Sim. Como é bonito ver isso acontecer. Ela se torna até mais generosa na doação mesmo, financeira, na doação do tempo livre. Já não faz tanta questão daquelas monte de viagem que fazia. Já não faz tanta questão das festas que fazia. Ela começa a se dedicar mais à missão. E eu vou te falar mais, muda até a pele e o cabelo. É um negócio incrível que eu já vi acontecer. Eu não estou inventando aqui, eu já vi acontecer. Olha que o povo vai parar de ir nas esteticistas, elas vão ficar bravas. Não para de ir nas esteticistas. Mas muda, gente. Tem gente que fica com a pele e com o cabelo melhor. Você fala, o que você fez? Ai, não sei. É porque a pessoa tá lá, toda feliz, vivendo Jesus. Na verdade, a alegria renova as células, né? Então. E aí, quando você tira as mágoas e os ressentimentos e coloca a alegria do Espírito Santo, qualquer coisa está dando risada, qualquer coisa está feliz. Qualquer bate-papo, um pão com manteiga e um cafezinho feito na hora é a alegria da vida, Sim. Não é? É. E aí, obviamente que ela fica melhor, porque as rugas diminuem, porque quando você está sempre bravo, as rugas aumentam. Quando você está feliz, você resplandece. E fora que o Espírito Santo ilumina, né? Ah lá, tá vendo? Ele ilumina. Teve um dia que eu falei aqui num retiro, ó, não adianta ficar enchendo a cara de botox, de não sei o quê, porque a hora que você ficar velho, tudo isso ainda você vai perder. Agora o Espírito Santo, as marcas vão ficar maravilhosas. Ele faz as marcas brilhar bonito. A ruga. Elas vão vir, gente, porque o tempo passa. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Já pensou viver eternamente aqui nesta terra? Deus me livre. Deus me livre. Mas muito bem, vamos aproveitar então esse podcast que tá só eu e você. A gente não tem muito convidado para fazer. Não tem muito convidado para fazer passar vergonha também. E vamos terminar de um jeito diferente. Vamos fazer uma oração. Queria pedir para você conduzir uma oração de cura interior. Não é muito de praxe em podcast, né? Mas a gente vai fazer, né? Então, nosso podcast já não é muito de praxe. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Muito então, bem. Eu só queria assim, dizer que eu achei muito interessante que eu sempre escuto da falta de perdão, né? Mas isso da história de Nicodemos eu achei muito legal, porque às vezes o apego mesmo, as coisas, o medo da mudança, o apego à vida que a gente tem também pode pedir. Então, vai prestando atenção aí, pessoal, antes da nossa oração. Aí isso também não é só falta de perdão. E muitos de nós somos acomodados na vida que temos. A gente não aceita novos desafios. Sim. A gente tem medo do novo, tem medo de mudar de vida. Quantas vezes eu já ouvi, não, eu não vou lá na igreja, não, porque depois lá eu sou escravizado. Lá, né, lá depois tem que fazer isso. E aí mal sabe que é liberdade plena. Porque é aí que você é livre quando você está com Jesus. Porque aí você tem uma liberdade não só de ir e vir, né? Sim. Mas você tem uma liberdade interior. Tem. E aí os apegos também, eles vão ficando para trás, né? Você, ciúmes de amigos, ciúme de marido, ciúme de tudo. Tudo isso vai ficando em segundo plano e a gente vai ficando muito mais livre. Vai ficando muito mais tranquilinho. Sem aquelas ansiedades da vida, né? Porque o mundo hoje está propício a nos escravizar, né? Nos sentimentos, na questão de ter as coisas, do individualismo, do consumismo. Tudo vai nos escravizando e essa liberdade tudo nos aponta que o ter vai deixar mais feliz, né? Que o ter status, né? O ser o bambambam ou o ter bens materiais vai deixar mais feliz e aí cada vez estamos mais tristes. Como disse o Padre Rui hoje, tinha tudo, era rico de tudo e não tinha nada. Porque faltava alegria. Era tão pobre que só tinha dinheiro, como diz a internet. Que só tinha dinheiro. Que só tinha dinheiro. Então vamos lá fazer uma oração? Vamos lá. Quero pedir que o Espírito Santo, então, nos envolva aqui no estúdio, envolva você que está na sua casa, envolva, né? Eu sei que muitos de vocês estão talvez ouvindo no trabalho, não dá para parar agora, não tem problema. Se você quiser, depois volta. Lá, só no finalzinho, em casa, num outro momento. Mas se você puder, pare um pouquinho agora o que você está fazendo. E eu peço que o Espírito Santo nos envolva agora. Espírito Santo, venha nos envolver aqui no estúdio, aonde essa pessoa está, no que ela está fazendo. Visite o coração dela.
Visite a história de vida dessa pessoa. Eu sei que para ti, Espírito Santo, não há barreira temporal. E o Senhor pode visitar-nos a todos os instantes, em qualquer época da história da nossa vida. Então eu quero entregar cada um desses seus filhos amados em todas as dores que eles sofreram, que eles sofrem, nas dores físicas, emocionais, espirituais, especialmente nas mágoas, nos ressentimentos, nas violências sofridas, sejam elas físicas, emocionais, na questão da sexualidade. Muitas mulheres sofreram assédios, que hoje já são mães adultas, mas que ainda guardam esses sentimentos. Muitos homens, né, foi muito cobrado quando eram jovens, muito cobrado na vida e sofreram calados. Por isso, Espírito Santo, eu quero entregar a história de vida de cada um desses seus filhos que agora reza conosco, reza comigo. Que a sua graça possa atingir o coração de cada um deles. Visita naquele momento em que ele chorou, naquele momento escuro da vida desse irmão, dessa irmã. Naquela situação em que ele não via uma solução, não via uma luz e parecia que a noite escura não iria terminar. Isso deixou marcas, muitas dores, que muitas vezes deita na cama e ainda não consegue dormir bem. Muitas situações de insônia por causa desses sofrimentos que ainda ficam voltando à mente, muito excesso de passado. Eu quero clamar, Espírito Santo, que o Senhor visite-nos neste momento mesmo. Visite o coração e a alma de cada pessoa e realize essa cura, especialmente do perdão. A pessoa que não consegue perdoar, que ainda diz essa palavra, né? Mas a pessoa não merece. Que o Senhor possa convencê-la hoje, que o teu Espírito possa convencê-la a partir de um sim, talvez difícil, até ao meio ao choro, às lágrimas, mas a pessoa decidiu que ela quer ser curada, que ela quer ser liberta. Por isso eu clamo, Espírito Santo, visita-nos nessa hora. Só tu tens o poder de nos curar, de nos libertar, de nos fazer novos, de fazer novas criaturas. Nós queremos nascer de novo. Nós queremos ser novas pessoas nascidas do Espírito Santo. E queremos viver no Espírito, viver na liberdade do Espírito, viver na graça do Espírito Santo. Por isso eu peço, Jesus, eu peço mais uma vez, visite o coração de cada um de nós. Visite a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí, fizemos um podcast, eu e você, hein? Quem diria? Quem diria, minha jovem? Vamos tentar não fazer de novo. Brincadeira. Pedir para o nosso povo torcer aí e ajudar que os nossos convidados apareçam. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Já vou convidar você aqui para o nosso podcast. Semana que vem tem mais. Semana que vem temos convidado novamente, tá bom? Hoje só tiramos esse tempinho para falar um pouco sobre a cura interior e sobre o livro, né, que vai ser lançado de novo, gente, no Retiro do Ironi Spudar. Não percam, dias 16 e 17 de novembro. Vá fazer sua inscrição. Inscrições abertas no site da Sim. Redesim.com.br, é isso, Paulo? Sim. Redesim.com.br. Vai lá que vai ter as inscrições abertas para o Retiro do Ironi, tá bom? Não perca essa inscrição. Vai lá e já faz, já deixa pago que já fica tranquilo. Para quando chegar os dias você já tá feitinho, tá bom? E eu espero vocês aqui nos nossos próximos podcasts. Você que se interessou também pelo assunto de cura interior, gente, vem no grupo de oração, né? Você começou a rezar aqui com a gente, mas quer continuar essa oração, venha no grupo de oração. Tem grupo de oração perto aí na igreja perto da sua casa. Procura saber se tem, procura saber o horário. Aqui na Sim nós temos grupo de oração Jesus Misericordioso todas as quartas-feiras, 8 da noite. Se você quer receber
receber oração, chega um pouco antes, a partir das 7 e pouquinho o pessoal já está aqui no sacrário fazendo oração para você. Chega um pouco cedo, porque às vezes faz fila e a hora que começa o grupo de oração não dá mais para ficar rezando lá dentro. Aí todo mundo vai rezar junto no grupo de oração. Então vem um pouquinho mais cedo para receber oração também, que é muito bom para continuar esse processo de cura interior. Antes da gente encerrar, eu lembrei, enquanto você rezava, de algo muito engraçado. De uma pessoa, que, quando eu era muito mais nova, que ela falou uma vez pra mim assim, que ela tinha medo de ficar, não queria muito se misturar assim, sabe? Porque esse povo da igreja, que ela tinha medo de ficar muito próxima de Jesus. Jesus pediu pra ela fazer voto de pobreza. Ela ficar pobre. Aí eu lembrei dessa situação e pensei, gente, a gente às vezes vai ser pobre sem estar perto de Jesus, né? Porque pode ser que a gente fica pobre de qualquer jeito, vai deixar de estar perto de Jesus por medo de voto de pobreza, Jesus amado. Não, e a maior riqueza, né? E a maior riqueza é o próprio Jesus. Então, gente, vamos nos desfazer desses medos bobos, vamos nos desfazer desses apegos que não têm sentido e vamos buscar a nossa cura interior, que é muito importante para o nosso processo de conversão e para o nosso processo de cura, para termos o coração curado, para conhecermos a felicidade que há na vida em Cristo. Sim. Sim. E eu queria, assim, nesse finalzinho também, dizer que toda oração que a gente faz, ela transforma um pouquinho a nossa vida. Então, reze o terço todos os dias, na medida do possível, vá à missa. Não só nos domingos. Domingos é de obrigação, não podemos faltar, mas, se possível, todos os dias, mais vezes por semana, né? Reze antes de dormir, reze antes das refeições, reze ao amanhecer. Vá colocando a sua vida em oração. Que isso vai abrindo nosso coração para a graça de Deus. Leia a Sagrada Escritura. Cada versículo é o próprio Jesus falando com a gente, porque a palavra é Jesus. Sim. Então, isso tudo é um processo de cura, mas eu preciso estar perto de quem pode me curar. Sim. Se eu estou distante, como que eu vou receber uma cura se eu estou distante daquele que cura, que é o próprio Cristo, né? Então, reze muito. Reze muito. E reze aqui com a gente também, gente. Venham aqui participar, sim, está de portas abertas, de braços abertos para você que quer vir aqui rezar com a gente. Venha nos retiros, venha no grupo de oração. Vai ser sempre uma alegria. Participe do seminário a partir do semestre que vem. Vai ser uma alegria ter você aqui conosco e vai ser uma alegria ter você aqui conosco no nosso próximo podcast. Compartilha esse vídeo, curte aqui, tô falando sério, curte, não é só para você ouvir e passar para frente, não, para e curte o nosso vídeo, inscreve no canal, compartilhe com aquele teu amigo rancoroso, compartilhe com aquele teu amigo que tá precisando ser curado, que tá precisando passar por um processo de cura interior e compartilha com todo mundo que você conhecer, gente, porque acho que todo mundo precisa um pouquinho, né? E nós nos vemos na próxima segunda-feira. E o que é bom a gente doa. O que é bom a gente doa, mesmo que for um link do YouTube. Olha que facinho que tá pra você doar, não é, meu irmão? É um link do YouTube, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, ó. Até segunda-feira que vem, no nosso próximo podcast, às 8 horas da manhã, eu conto com a sua presença. Vai ser muito bom ter você aqui para mais um Diga Sim podcast. Um beijo, um abraço, Deus te abençoe e até mais.